Quem trafegou pela rodovia José Maria Machado Cardoso, PA 458, que liga o núcleo urbano de Bragança até a Juruteua, para se banhar nas praias do Campo do Meio, Vila dos Pescadores, Pilão e Buiuçucanga, sabe por que, apesar de ser o segundo mais pobre município do país, do G100, Bragança possui uma riqueza poética pela própria natureza. Com a sua arquitetura de casarios que ainda guardam traços da Belle Époque, período em que desfrutava da localização privilegiada de entreposto comercial entre Pará e Maranhão no ciclo áureo da borracha, Bragança hoje atrai visitantes por causa da sua biodiversidade e de sua tímida economia baseada no pescado que exporta e na farinha mais deliciosa do planeta. A despeito das mazelas econômicas e sociais que geram um povo omisso e dependente dos agentes políticos, o povo bragantino hoje é híbrido, formado por muitos visitantes que ocupam a área urbana, enquanto a maior parte da população reside na zona rural, em colônias, campos e praias. E é talvez por isso mesmo que seja impossível falar de Bragança do Pará sem falar da poesia que brota daquela terra, que é o primeiro município brasileiro a ter uma escola focada na formação do gênero literário poético, graças ao utópico José Ribamar Gomes de Oliveira, que sonhou levar o ensino da poesia para 38.918 alunos que estudam nas 50 escolas estaduais de ensino fundamental e médio e nas 127 escolas municipais de ensino infantil e fundamental que compõem a rede educacional do município de Bragança. Morador da rua Doutor Roberto, 856, no bairro Cereja, há mais de 70 anos, José Ribamar Gomes de Oliveira, por si só, daria uma crônica, e mais que isso, um livro de muitos tomos. Justo ele que escreveu diversas obras históricas sobre o município, entre estas, de Vila Cuera a Bragança, Bragança Futebol e Cultura, Memória da Nossa Terra, 100 anos da Estrada de Ferro de Bragança e A Alma das Ruas, sendo, entre outras coisas, o fundador e primeiro presidente da Academia de Letras e Artes de Bragança, a LAB, fundador e primeiro presidente da Seccional Bragança da Academia de Letras do Brasil, a LB Braga, e atualmente ainda presidente da Associação Sociocultural e Recreativa do Bragança, a ASCUBRA. Autor de dezenas de livros, um deles sobre Dom Miguel Maria Giambelli, o missionário barnabita, que foi traduzido para o italiano, um vescovo brechtiano em Amazônia, José Ribamar decidiu batizar a escola com o nome deste religioso, que foi grande evangelizador e educador social, sendo o projeto inaugurado numa sexta-feira, 24 de março de 2017, inicialmente com 40 alunos de 12 escolas públicas e 2 escolas privadas, aos quais foram ministradas 21 disciplinas por professores voluntários, a maioria dos quais egressos da Academia de Letras do Brasil, Seccional Bragança, sob a direção de Maria Helena Cláudia dos Santos Amorim Saraiva, antropóloga e pedagoga, e que foi presidente da Seccional Bragança da Academia de Letras do Brasil 2018-2020. Sendo a Escola de Poetas um lugar onde a aproximação com a poesia de forma livre e espontânea, ao longo das aulas, os futuros poetas socializavam em saraus públicos, com a ideia de que, ao final do curso, as suas produções fossem reunidas em livro, editado pela ALB Braga, entidade aberta ao serviço das grandes causas de seu tempo, que preserva os valores históricos da cidadania e da formação do caráter e da espiritualidade humana. Entretanto, apesar de que o sonho do utópico imortal José Ribamar fosse o que cada aluno tivesse um padrinho, uma espécie de tutor, e que a Escola de Poetas se transformasse na primeira academia juvenil de letras do território nacional brasileiro, após a abertura das aulas, numa manhã de terça-feira, 2 de maio de 2017, quando o próprio criador do projeto conversou com os jovens alunos sobre Dom Miguel Maria Giambelli, e mesmo apesar de uma tímida parceria com as secretarias estadual e municipal de educação e da Prefeitura de Bragança e do governo do estado, com o passar do tempo, a escola reduziu-se a cerca de 3 professores, entre os quais este cronista,
e 22 alunos, sendo suas aulas transferidas do prédio onde funciona a Rádio Educadora para o 33º Batalhão de Polícia Militar. Quando eu olho para essa experiência da Escola de Poeta, eu me coloco a pensar, antes de tudo, no seu mentor, o professor Ribamar, que é como eu gosto de chamar, carinhosamente, pessoa que sempre me acolheu e com a qual eu tenho aprendido bastante, sendo ele próprio e suas obras fonte inesgotável deste cronista, que se arvora a escrever memórias que nem sempre são suas, mas das quais ouvi falar e de certa forma se apropria. Portanto, penso antes de tudo no professor Ribamar, por ser um dos bragantino mais ilustres que a nossa terra já conheceu e conhece, pela sua perseverança na pesquisa, a qual avança de forma autodidata, responsabilizando-nos, disponibilizando-nos um legado fecundo, muito mais qualificado e quantitativamente maior que muitos doutos acadêmicos, e que, entretanto, com a sua humildade, tem a cabeça erguida de ser um educador popular das muitas gerações caeteuaras. Penso no professor Ribamar ao mesmo tempo que minha mente se volta aos alunos da Escola de Poetas, jovens cujo brilho nos olhos me trazia vida em cada aula que participavam, com seus questionamentos e suas levezas em ver o mundo com a poesia, a despeito das dificuldades estruturais, dos espaços em que as sessões ocorriam, e mesmo apesar dos problemas que eles têm também nas escolas, nas ruas e em suas casas, porque eram eles a própria poesia sintetizada de uma cidade que ignora a potência de suas filhas e de seus filhos. Razão porque este projeto, com a troca de experiência destes jovens, foi e ainda é um alimento para a minha alma, pelo que sou grato também por ter partilhado destes encontros e ter podido colaborar com as professoras Lena e Maria José, além do próprio professor José de Ribamar.